Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Esse domingo de maio, estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso encontro de Teologia da Generosidade. Minha expectativa é que Deus esteja cuidando de todos vocês, todos estejam em paz. São tempos difíceis, mas nós oramos pela graça, pela proteção daquele que disse: eu estarei com vocês todos os dias. Então é com essa confiança que nós nos reunimos, mesmo que eletronicamente, para buscarmos na palavra da Escritura, né, nas Escrituras Sagradas, alimento, revelação, consolo, testemunho, aquilo que foi deixado para a nossa edificação. Nós temos tratado já há algum tempo, nem sei quanto tempo mais, acho que 4 meses, né? Porque hoje hoje é o 16º encontro, então 4 meses, né? 4 vezes 4, 16. Estamos tratando dessa temática da generosidade. Atravessamos o Antigo Testamento e chegamos naquele texto, digamos, que é o clássico do tema, ou que pelo menos concentra na nossa prática cristã, no nosso conhecimento sucinto, né? O tema que nós estamos tratando, que é a generosidade. Nós começamos lá nos primeiros testemunhos individuais de Abraão e de Jacó. Fizemos uma análise da lei de Moisés em Levítico, Números e Deuteronômio. E depois, então, com esse embasamento legal, digamos assim, legal, mosaico, nós atravessamos toda a história do povo de Israel até chegarmos no exílio e no pós-exílio, onde nós estamos agora. Para fazer uma pequena recapitulação desse período, nós estamos tratando de um período de 140 anos, conforme convencionalmente estabelecido, que vai do ano 540, estou arredondando a conta, até o ano 400. Esse período, depois desse período entramos num período chamado interbíblico, eu vou chegar lá com vocês. Esse período pós-exílico de cerca de 140 anos, nós subdividimos em 3 outros períodos para facilitar o nosso estudo e para compor o contexto adequado para o livro de Malaquias, onde nós estamos agora. O primeiro período está narrado na primeira parte do livro de Esdras, capítulos 1 a 6, e parcialmente nos livros de Ageu inteiro, mas parcialmente no livro de Zacarias. Depois nós pulamos para o período de Esdras e Neemias propriamente, Esdras capítulo 7 a 10 e Neemias o livro todo, que tratam razoavelmente do tema que nós estamos tratando, pelo menos mais do que Malaquias. Olha só que interessante, né? A gente fala tanto de Malaquias sobre o tema da generosidade, especificamente sobre o tema do dízimo. Esquecemos que Neemias menciona muitas vezes mais, em 3 capítulos diferentes, 10, 12 e 13, a temática do dízimo. Mas a gente não faz essa conexão, né? Feito esse enquadramento cronológico, histórico, nós começamos então na aula passada, na aula 15, um estudo do livro de Malaquias. Então, eu aproveito assim para fazer uma pequena chamada a quem quer estudar especificamente Malaquias. Está aí um bloco completo, né? Para quem não quer fazer esse caminho longo e tal, quer ir direto ao ponto, tudo bem, né? Comece da aula 15, 16, 17, 18, por aí, né? Hoje é a segunda aula, então, desse bloco de Malaquias. Eu nunca peço isso, né? Eu já vou pedir, divulguem essa live. Na aula 15,
nós conhecemos, eu apresentei para vocês o homem Malaquias, né? O seu tempo, o seu contexto, propus uma hipótese, pelo menos a hipótese mais adequada para enquadrar o livro de Malaquias, e fiz uma rápida abordagem sobre o livro de Malaquias. Meu objetivo hoje é passar com vocês o livro inteiro de Malaquias, para mostrar o contexto literário daquela porção que vocês aguardam ansiosamente estudar, né? Que é Malaquias 3:10. Bom, nós dissemos na aula passada que o livro de Malaquias tem uma estrutura específica, típica desse autor. Ela não é única na Bíblia, mas eu posso dizer com segurança absoluta que é o único livro da Escritura estruturado nesse formato, o formato de debates, né? Poderia colocar debates, diálogos, diatribes, né? Tanto faz. Eu estou trabalhando com o tema debate, porque não é apenas um diálogo amistoso, didático, é um debate mesmo em que quase todos eles apresentam esse formato, uma afirmação de Deus, uma contestação do povo, o povo rejeita, né, dialeticamente a acusação, e então Deus apresenta o seu parecer, o seu juízo a respeito do que está tratando. Então eu queria mostrar esses 6 debates que vão do capítulo 1, versículo 2, tirando apenas o versículo 1, que funciona como título do livro, e nós já falamos sobre ele na aula passada, e vai até o capítulo 3, o capítulo 4, versículo 3, sobrando então apenas 3 versículos, digamos assim, de epílogo, né? Então, nossa tarefa hoje é fazer um voo panorâmico do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 4, versículo 3, tá? Que está dividido, esses capítulos estão divididos em 6 debates. Eu já dei as marcações deles para vocês na aula passada, agora nós vamos entrar no conteúdo deles, né? Por que nós estamos fazendo isso? Qual é a justificativa? Fala a referência com o livro e tudo. Já vou falar. Por que nós estamos fazendo isso? Porque trata-se de um contexto. E aquele tema que nós vamos tratar a partir da próxima aula, o 5º debate, ele está dentro dessa colcha de retalhos, né? Desses debates aqui. Eu já falei na aula passada as referências, hoje eu vou um a um. O primeiro, só porque então, o primeiro é capítulo 1, versículos 2 a 5. Tá? Nem sempre a estrutura típica está clara, né? E também não fica claro a troca de quem fala, do emissor, né? Então você tem que prestar muita atenção, porque esse texto não se dá o trabalho de falar assim, disse Deus, então o povo, tal. Você tem que perceber pela estrutura do texto, pela conjugação dos verbos, pelo conteúdo do que está sendo dito, quem é que está falando. Não está marcado, né? Então, nem sempre aparece também tipicamente, às vezes a estrutura é mais longa, mais complexa, mas consultando vários livros, há pouquíssima divergência na estrutura dos debates, tá? A maioria dos autores consultados trabalha com 6 debates. Então vamos ao primeiro. No primeiro debate, que acho que o mais curtinho, é o mais curto de todos, a estrutura está bem clara. Deus faz uma afirmação: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E o povo rebate: mas vós dizeis, em que nos tem amado? E aí Deus responde
com uma pergunta. Perceba que não tem a altercação, né, das falas, de quem fala, né? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. E aí segue então a argumentação de Deus que vai até o final do versículo 5, tá? Então, do que trata esse primeiro debate? Olha que interessante. Trata do fundamento da relação entre Deus e o povo de Israel, o amor. Eu vos tenho amado. O povo questiona esse amor, mas aqui eu quero lembrar algo que servirá para todos os debates, que é o seguinte: é claro que o povo não disse isso. É claro que o povo não verbalizou este desprezo, esta incredulidade com respeito ao amor de Deus. Mas é o próprio profeta, ou melhor, o próprio Deus, por meio do profeta, que verbaliza, que coloca em palavras claras o que significava a atitude relapsa do povo, a atitude negligente do povo. Porque o povo pergunta, dentro desse artifício, né? O povo pergunta, em quem nos tem amado? Deus está dizendo, eu amo vocês. E o povo, com sua atitude, está dizendo, em que nos tem amado? Fala que nos ama e tal, mas como assim ama? E então Deus leva o povo à origem, à graça, à eleição. Eu preferi Jacó, eu elegi Jacó. Se o povo olhasse agora, neste momento, para a sua própria história, que é a intenção de Deus aqui, e para a história do povo de Edom, Deus esperaria que eles vissem claramente a diferença. Enquanto o povo de Jacó estava tendo a oportunidade de uma restauração, de uma reunificação, apesar de tudo, o povo de Edom estava sendo cada dia mais empurrado para uma extinção, o que afinal acabou acontecendo. Então, esse primeiro debate trata do amor, da graça, do fundamento, né? Se Deus falasse isso para cada um de nós, eu amo você, e você então com sua atitude estaria dizendo para Deus, Deus me ama, sei não, olha o que tem me acontecido, né? E Deus então nos faria voltar à origem, aonde tudo começou, aonde Esaú e Jacó eram perfeitamente iguais, não tinham feito ainda coisa nenhuma, e Deus elegeu Jacó, né? Então esse é um debate pequeno, profundo, né? E com a estrutura típica, tá? Eu vou avançando pelos debates para não abrir muito as temáticas deles, porque os demais são mais longos, tá? O segundo debate está no capítulo 1, versículo 6, tá? Vai até o final do capítulo 1, 14, entra no capítulo 2, tá? E vai até o versículo 9, onde, se a sua Bíblia tem títulos, tá? Se a sua Bíblia tiver títulos, deve ter um título. Então você percebe aqui que vai do capítulo 6 ao 14, 8 versículos, né? 9 versículos, mais 9. Então 18 versículos. Veja que é um debate grande. O livro começa com uma acusação. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Aqui Deus usa como pano de fundo as relações usuais, né? Se eu sou pai, Deus falando, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Então a acusação aqui de Deus, vocês percebem que ela é mais bem elaborada, né?
É assim, com base na relação entre pai e filho, com base na relação entre um servo e seu senhor, vocês estão me desonrando. Ou seja, vocês não me tratam nem como pai, nem como senhor. E a acusação é direcionada especificamente ou primeiramente aos sacerdotes. E os sacerdotes perguntam a vós outros que desprezais o meu nome. Vós dizeis, final do versículo 16, em que desprezamos nós o teu nome? Ora, é claro que o povo não está sequer reconhecendo que despreza o nome de Deus. Eles estão prestando o culto, né? Mas Deus os acusa e coloca na boca deles esta refutação. Se você entrar no versículo 7, Deus, percebam que esse texto vai ter perguntas e contestações. Então, no versículo 7, Deus falando: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais? Então, Deus faz uma segunda acusação e o povo vai fazer uma segunda contestação. E ainda perguntais: em que havemos profanado? Em que te havemos profanado? E Deus responde: nisto que pensais. E coloca de novo a fala deles: a mesa do Senhor é desprezível. Então percebam que é a mesma estrutura de acusação e contestação desdobrada aqui, pelo menos, em 3 partes, tá? Vai aparecer mais. O versículo 8 é Deus falando e argumentando com o povo. Então perceba que é um debate, né? Como se Deus tivesse sentado de um lado e acusando o povo do outro. Quando vocês trazem animal cego para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o animal coxo ou o animal enfermo, não é isso mal? Olha o argumento de Deus. Apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então entra aqui uma terceira comparação. Não apenas de pai e filho, não apenas de senhor e escravo, né, senhor e servo, mas agora de súdito e governador. Deus está dizendo: leva essas porcariazinhas que vocês trazem ao meu templo, leva lá para o teu governador dizendo: olha, trouxe aqui um presente para Vossa Excelência, para ver se ele não vai ficar irado com vocês ou se ele vai atender o pedido de vocês. Aí o versículo 9 é uma intermediação do profeta. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Aceitará ele a vossa pessoa? Então aqui entrou a fala do profeta, porque ele fala de vós, o povo, e de ele, Deus, né? Então, sem aviso prévio, não tem nada a ver com emprego e desemprego, né? Mas sem nos avisar, a fala já mudou de locução, de locutor, né? Versículo 10. Oxalá houvesse entre vós quem fechasse as portas, para que não acendesseis à toa o fogo do meu altar. Já virou de novo para Deus, né? Deus falando: eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei mais a vossa oferta. Do versículo 11 até o versículo 11 primeiramente, é um versículo que deixa qualquer análise desse texto, qualquer analista desse texto, perdido. Porque Deus aqui vai acusar o povo eleito e vai dizer: em Edom, que eu não aceitei, e em qualquer outro povo, eu estou sendo adorado e servido com maior respeito do que aqui entre vocês. É uma acusação pesada contra o povo de Israel.
E no versículo 12, mas vós o profanais. O versículo 11 termina dizendo, porque o meu nome é grande em toda a terra, mas vós profanais o meu nome. Quando vocês dizem, e aí de novo coloca a fala do povo, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E vocês ainda dizem, olha a fala do povo, verbalizada pelo próprio Deus, que canseira, e me lançais muxoxos de desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês oferecem animal dilacerado, animal coxo, animal enfermo, e ainda assim fazeis a oferta para mim. Aceitaria eu isso da vossa mão? E no versículo 14 termina com uma maldição. Maldito aquele que, tendo o animal bom, animal certo, no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um animal defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Prosseguindo no capítulo 2, entrando aqui até o capítulo 9, eu não vou ler tudo, mas Deus faz uma acusação específica contra os sacerdotes. E ele fala aqui em termos de aliança com Levi. Essa aliança com Levi foi feita com Arão e com toda a tribo de Levi, para o trabalho do tabernáculo. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque vocês perceberam que não dá tempo de ler tudo, né? Mas ao focar neste povo, Deus está focando num aspecto da aliança, está responsabilizando os líderes pelo estado espiritual decadente do povo. Eles deveriam ser os mediadores da aliança. Eles deveriam ser aqueles que exortariam o povo a cumprir com fidelidade aquilo do que eles eram guardiões. Não apenas eles estavam fazendo isso de modo relaxado, ritual, frio, como vocês perceberam aqui na leitura, vocês profanam o meu nome. Vocês trazem animal imundo. Vocês não fazem diferença entre o que é santo e o que é puro. Vocês não observam a minha lei. Vocês comem o meu pão como se fosse pão comum. Vocês lançam muxoxos. Vocês desprezam a minha casa. E por causa disso, vocês estão sendo amaldiçoados. No versículo 2, ele fala assim, capítulo 2, versículo 2, ele fala assim, enviarei sobre vocês a maldição, abençoarei as vossas bênçãos. Percebam que bênção e maldição é a linguagem do dízimo, né? Percebam que bênção e maldição vai percorrer esse texto aqui, né? O versículo 3 fala assim, por causa disso eu reprovarei vocês, e eu atirarei M na cara de vocês. Eu atirarei M nos vossos sacrifícios, e para junto dessa M vocês serão levados. Palavras fortes, né? Palavras que significam fezes, excrementos. É como se Deus estivesse dizendo, é imundície que vocês querem? Então eu lhes darei imundície. Né? Essa é uma fala extremamente forte da parte de Deus, né? Porque se vocês lerem o livro de Levítico, vocês vão perceber a rigorosa separação entre o imundo e o puro, né? Entre o santo e o profano. Aí ele fala aqui da aliança, fala do passado. Eu quero destacar aqui o versículo 7, quando ele fala assim,
porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E na boca dele devem os homens procurar a instrução. Aqui fica clara a responsabilidade dos sacerdotes, dos mediadores da aliança, né? Mas vocês têm se desviado. Desviado também é a palavra do dízimo. E por vossa instrução, vocês têm feito tropeçar a muitos. Vocês têm violado a minha aliança. Por isso eu vou tornar, por isso também eu vos fiz, não é vou tornar, já tenho vos tornado desprezíveis e indignos diante de todo o povo, porque vocês não guardam os meus caminhos e vocês se mostram parciais na aplicação da lei. Então, quer comer Malaquias, tem que comer inteiro. Essas falas não é muito bom, não. O Moacir Marati está dizendo assim, ai, Senhor dos Exércitos mal educado. Não vai engasgar. Viram que eu usei no início da minha fala a palavra diatribe, né? Diatribe às vezes lembra outra coisa, né? Mas tanto a palavra diatribe como a palavra debate envolvem essa disputa, né? Essa discussão em torno de um assunto. Então é como se Deus estivesse sentado numa sala, o profeta, quem sabe, ali no meio para fazer uma mediação e o povo de outra. Deus está acusando, só que a fala do povo é expressa, artificialmente, né, colocada na boca do povo. Então, de fato, esta má educação que o Moacir falou mostra a força do debate. E às vezes a gente lê Malaquias e não percebe como que essa fala de Deus demonstra a ira dele contra o que os sacerdotes, que deveriam ser os guardiões da santidade, estavam mascarando a aliança. A Ivete falou, a indignação de Deus é forte quando necessário. Exatamente. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês nesse segundo debate, que é muito grave, muito séria, é a seguinte. Eu quero que fique claro aqui para todos nós que há culto. Houve épocas aqui que nós estudamos em que o templo estava fechado, em que havia ídolos lá dentro, sacrifícios, e a imundície, naquela época, era a imundície de outros ídolos. O que eu quero que vocês percebam aqui, apesar de eu estar correndo com o assunto, mas depois leiam o segundo debate, é que tem templo, tem sacerdote, tem levita, tem sacrifício, tem oferta, tem dízimo, tem alimento, tem tudo lá. Só que é tudo imundo. Por quê? Porque o povo não tem o coração em Deus. O povo está fazendo ritualmente. E por causa disso, os sacerdotes se tornam desprezíveis. E o povo também se torna desprezível. Ambos compactuam com esta decadência. Os sacerdotes que deveriam chamar o povo à santidade não o faz, aceitam suborno, aceitam animal perebento, né? Eles deveriam falar assim, não, onde você pensa que você está com esse animal? Você tem que trazer o animal certo, de acordo com a lei, está escrito aqui, trarás o animal puro, sem mancha, sadio, para ser aceito. Como você espera ser aceito com um animal desse? Os sacerdotes deviam estar recebendo suborno, fazendo todo tipo de negociata, né? E o povo também. Eu pulei aqui no versículo 13, não é que eu pulei, sim, eu pulei, na verdade eu falei dilacerado,
mas essa palavra do capítulo 1, versículo 13, pode significar roubado. Esta palavra significa tomado à força. Pode ser que eles estivessem roubando para dar o dízimo. Tipo, eu não vou dar o dízimo do que é meu, né? Um animal ali chegou, é do vizinho lá, a lei mandava devolver, mas eles poderiam tomar à força, tomar do pobre, dizer, não, esse animal aí está na minha terra e tal. Então, esse dilacerado, não é que eles traziam um animal morto, porque dilacerado é o quê? Um animal ferido, profundamente ferido, isso é dilacerar, né? Um animal que foi atacado por uma fera, por exemplo, está dilacerado. Mas a palavra no original pode significar roubado, tomado à força. Então, olha a que ponto chegava a desonestidade do povo. Mas a lei estava sendo cumprida. Cumprida de um modo profano, digo, né? Não, ritualmente, né? Assim... as aparências estavam... É interessante a gente chamar a atenção para isso pelo seguinte: o Cristo vem para cumprir a lei. O Cristo do Novo Testamento, o nosso Cristo, ele não vem para rasgar a lei e jogar a lei fora. Ele vem para cumprir a lei. E ele vai dialogar, ele vai debater com os defensores da lei da sua época. A lei na época de Jesus está sendo rigorosamente vigiada, mas eles não cumprem o espírito da lei, né? Então, a Irene está dizendo, estavam cumprindo a lei. Sim, estava cumprindo, sem o coração, sem amor. Lembra que o livro começa com amor. Eu vos tenho amado e vocês não me amam. Como não me amam? Vocês não me amam quando desprezam o meu nome. Quando vocês desprezam a minha casa, vocês desprezam a minha lei, né? Vocês não entendem a lógica da sociedade que eu propus. Vocês estão fazendo como se faz, vocês estão fazendo pior do que se faz nas nações pagãs. Porque eles não trariam um animal, uma oferta tão ruim para o seu governador, nem para o seu senhor, nem para o seu pai. Então, a acusação aqui é muito pesada. O terceiro debate... peraí, o Moacir Baixo está dizendo que na versão dele aparece roubado. Legal, muito bom. Bom, veja aqui na tua, eu não sei qual que é a versão do Marathi, a Irene está com a NVT, 1:13, capítulo 1, versículo 13. É difícil demais servir ao Senhor, desprezam minhas ordens, diz o Senhor, vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Isso, perfeito. Se vocês prestarem atenção e quiserem aprofundar essa pesquisa, vocês vão ver que é o contrário do que Levítico determina, né? O animal doente, aleijado, roubado nem se fala, né? Olha, a Irene falou, estão cumprindo a lei, né? Os 10 mandamentos, que é, digamos, a constituição fundamental do povo, diz não roubarás, né? Aí você rouba para cumprir os ritos, né? Quer dizer, vocês estão completamente perdidos, vocês estão transformando a minha lei em coisa imunda. Bom, vamos ao terceiro debate. O terceiro debate começa no capítulo 2, versículo 10, e vai até o versículo 16. O tema principal aqui... 10 a 16, então. 10 a 16. O tema principal do terceiro debate é infidelidade, deslealdade, tá? Só que ele é curioso, esse terceiro debate, porque ele começa fazendo uma analogia entre Deus e o povo, como se Deus e o povo fossem casados, né? Como se a aliança fosse uma aliança conjugal e o povo estivesse adulterando com o seu marido. Qual marido? Deus, né? E essa é uma analogia comum nos profetas, né? Ezequiel, Jeremias, talvez outros e tal, Oséias, sem dúvida, né? Tenham tratado da aliança entre Deus e o povo como sendo uma aliança conjugal. Só que ele termina tratando da aliança dos casamentos mistos. Porque, como eu já falei para vocês, na época de Esdras e na época de Neemias,
um dos principais problemas eram os casamentos com mulheres idólatras, né? Homens idólatras, mulheres idólatras. E não apenas essa questão de ser um casamento multiétnico, mas por envolver sincretismo religioso. Porque essas mulheres traziam seus ídolos como parte do dote, né? E isso ameaçava o culto a Yahvé. Então termina dizendo que os próprios sacerdotes, que deveriam observar leis ainda mais rigorosas de casamento, o sacerdote só poderia casar com mulheres da tribo de Israel, não poderia se casar com mulher divorciada, por exemplo. As leis eram mais rígidas para o sacerdote do que para o cidadão comum. E eles estavam traindo, adulterando, misturando. Então, a situação conjugal do sacerdote se torna uma parábola da situação adúltera do povo para com o seu Deus. Então vamos lá. No versículo 10, ele chama, parece que aqui é uma fala do profeta, não temos nós todos o mesmo Pai? Aliás, começa com a pergunta, né? Interessante. Nesse caso aqui, vai começar com a pergunta do povo. Então aqui a estrutura está levemente invertida, né? Ou então a gente perdeu aqui alguma coisa. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Não fica muito clara se é uma afirmação, na verdade, do profeta, né? Porque, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, nos versículos 3 a 14, aparece a fala do povo. E ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, olha aí o culto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais para a oferta, nem a aceita com prazer. E aí o povo pergunta, por quê? Porque o Senhor é testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então os sacerdotes tentavam demonstrar espiritualidade aqui, né? Eles vinham, se emocionavam com a solenidade daquele momento, porque o animal, uma vez morto, uma vez estripado, né? Parecia tudo bonito, né? E quem sabe rolava ali uma certa emoção, eles choravam e tal, ou então apenas representavam, por de tanto fazer aquilo todo dia, né? Já fazia ali uma certa cara de choro e tal, mas Deus está dizendo, não tenho prazer em vocês. É a mesma coisa do segundo debate, quando ele fala, quem me dera houvesse alguém que fechasse o meu templo, porque eu não tenho prazer. Aqui é a mesma coisa, o Senhor não aceita com prazer. E os sacerdotes perguntam na maior cara de pau, por quê? Porque o Senhor sabe o que você fez no verão passado, né? O Senhor sabe que você foi desleal, que você repudiou a sua mulher, a mulher com quem você deveria ter mantido o seu casamento, e se aliou a mulheres estrangeiras. E ao fazer isso, você trouxe pessoas pagãs ou ídolos pagãos para dentro do templo. E isso não é aceitável. Vocês podem ver um exemplo disso lá no livro de Neemias, que eu analisei com vocês, no capítulo 13, né? Quando fala que o Eliasibe tinha se casado com uma filha de Tobias, se não me engano, e trazido o próprio Tobias para morar no templo. Bom, eu pulei aqui o versículo 11, né? Deixa eu voltar lá então. Judá tem sido desleal. Olha aí a analogia do casamento. Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém.
porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Né? Então, a acusação. Percebam que aqui a estrutura está um pouco complexa, né? Mas percebam que começam com uma acusação de adultério do povo contra seu marido, Deus, e acaba aplicando isso num caso concreto, que é o caso do sacerdote que deveria observar leis rigorosas de casamento para não afetar o culto, para que os filhos dos sacerdotes, a descendência dos sacerdotes, fosse da linhagem de Arão, né? E este adultério, esta infidelidade, essa deslealdade, que é uma deslealdade contra a lei do divórcio e um desamparo da mulher, né? Era um retrato da infidelidade do povo para com o seu Deus. Então termina assim, lá no versículo 15. O Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Essa questão de cobrir de violência as suas vestes, por estar no contexto de casamento, envolve violência sexual, com certeza, né? Quer seja contra a esposa, quer seja contra segundas, terceiras e sei lá quantas esposas. Cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, o terceiro debate trata de lealdade e fidelidade, ok? Ok. Bom, gente, eu falei de 3 debates e esses 3 debates são direcionados a problemas pontuais, problemas concretos, né? Tanto a questão do amor, do relaxamento do povo, como a questão dos sacrifícios, como a questão da fidelidade, são problemas imediatos, que qualquer judeu poderia olhar e ver claramente do que ele está falando, tá? Entramos agora nos outros debates, e eu vou me deter principalmente no 4º e no 6º, porque o 5º nós vamos tratar depois, que é o tema específico da nossa temática, que é aquele que fala dos dízimos. O debate 4º é o contexto literário da matéria do dízimo. O debate 6º é o contexto literário do dízimo. Por quê? Porque quando nós fazemos uma exegese, qualquer pessoa que estiver me ouvindo que já fez seminário, faculdade teológica, ou algum aluno que esteja me ouvindo, saberá perfeitamente do que eu estou falando. Quando você elege um texto das Escrituras, você analisa o contexto anterior imediato e posterior imediato. Os pastores também sabem disso, embora eles facilmente cometem o pecado capital do pregador. O pecado capital do pregador é meter a tesoura no texto, arrancar ele do contexto e fazer o que quiser com ele, né, sem nunca jamais devolvê-lo ao contexto. Esse é chamado no nosso jargão na faculdade teológica de pecado capital. É o pecado dos pecados que os pregadores cometem, mesmo tendo aprendido isso na faculdade. Então, se tiver algum pastor me ouvindo, ou pregador ou professor, é para nós, irmão. O 4º debate, então, é aquele que vem imediatamente antes do 5º debate, né? O debate do dízimo. O 4º debate... O 4º debate começa no capítulo 2, versículo 17, só este versículo, capítulo 2, versículo 17, e termina aí, tá? E entra pelo 3 até versículo 5. Então é capítulo 2, versículo 17 e 3 de 1 a 5, tá? Ou colocar direto, né, até o 3, 5.
começa com uma afirmação: enfadais o Senhor com vossas palavras. Aqui, no caso, a acusação está na terceira pessoa, né? É o profeta falando: vós enfadais ele, o Senhor, com vossas palavras. E ainda dizeis, pergunta do povo, em que o enfadamos? O povo não admite o seu erro. Aí vem a afirmação: qualquer que faz o mal, olha o que o povo estava dizendo, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou, onde está o Senhor, Deus do juízo? No sexto debate, olha só, vou pular os quinto, vou pular os quarto, não, vou pular os quinto, né? Sem plural, assim, de propósito, né? E vou para o sexto debate, mas eu vou voltar no quarto, calma. No quarto debate. O sexto debate tem o mesmo teor, né, professora? Inútil é servir, vocês estão dizendo, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus mandamentos. Então percebam que o quarto e o sexto debate são os polos da legislação sobre o dízimo. Da legislação não, do debate sobre o dízimo, ok? Então é apenas para fazer esse enquadramento. Então vamos lá. Olha como a coisa agora muda de figura. Eu falei que os primeiros 3 debates tratam de temas imediatos, né? Mas o quarto, quinto e sexto vai tratar de problemas mais promissores, mais avançados, que vão requerer intervenção de Deus, ok? Então vamos lá. Então eles fazem aquela acusação e aí agora Deus toma a palavra. O capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, palavra de Deus, que prepara o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, aqui o foco já não é mais o sacerdote, mas o povo todo, especialmente aquele povo que sofre com a negligência. A negligência contra o estado geral espiritual do povo, porque eles desejam o Senhor. A situação espiritual está de uma forma que só Deus vindo de novo ao povo para renovar a aliança. Então ele fala, fiquem esperançosos, porque o Senhor virá de repente ao seu templo. Versículo 2. Mas quem pode suportar o dia da sua vinda? Perceba que a fala do profeta e a fala de Deus se alternam aqui. Às vezes fala de Deus na terceira pessoa, às vezes Deus assume a fala e fala em primeira pessoa. Quem pode suportar o dia da sua vinda, a vinda dele? E quem pode subsistir quando ele aparecer? Agora prestem atenção nisso, porque esse é o contexto do quinto debate. Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Fogo do ourives e sabão do lavandeiro está falando de purificação. Isso. Aí fala soda? Não, mas eu sei que potássio é o mesmo que soda, porque eu trabalho com sabão. Que legal. Isso mesmo. Nessa época aqui, é um nome genérico. Eu até pesquisei, deixa eu ver se vai aparecer aqui para mim. Parará. Daqui a pouco eu vou pegar aqui uma fala sobre isso. Só um minuto. Potassa dos lavandeiros. E aqui fala sabão forte. Tá, potassa dos lavandeiros, fogo do ourives, potassa dos lavandeiros. Tá.
Versículo 3, olha o trabalho dele. Assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, trabalho do ourives. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, tudo aquilo que era desprezível, aquilo que Deus fala não presta, não serve, é imundo, aquilo que Deus chamou de M, e eu vou poupá-los da grosseria desta palavra, que é canônica, tá lá, excremento. Serve excremento? Cheira do mesmo jeito, tá? Excremento. Agora, após a purificação, após o fogo do ourives, o sabão forte dos lavandeiros, depois que ele se assentar para fazer o seu trabalho, então a nossa oferta será justa. Qual oferta, Senhor nosso Deus? Versículo 4. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. Eles trarão ao Senhor justas... me perdi aqui, nos dias antigos, como nos primeiros anos. Como nos primeiros anos. Lembra que até agora o Senhor tem chamado o povo ao princípio. Eu vos amei. Depois ele fala assim, o sacerdote, o primeiro sacerdote foi fiel a mim. Depois ele fala assim, vocês se desviaram. Vocês são como aquela esposa querida, pura, virgem, que eu separei para mim, da linhagem pura de Arão, mas vocês cometeram violência. Vocês repudiaram, né? E pecaram contra mim. Agora ele está falando, mas calma aí que vem o meu mensageiro. E ele vai refazer a aliança. Ele vai trazer fogo, fogo como se faz com ouro, como se faz com prata, e sabão, como se faz com, como é que se fala? Sujeira pesada, né? Limpeza pesada, né? Aquele sabão poderoso mesmo que limpa. Na verdade... Então a oferta será agradável e será justa. Espera só um pouquinho para eu dizer por que a oferta será agradável e por que será justa. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o fogo do ourives é para apartar do povo de Deus a sujeira. E a sujeira, de modo analógico, de modo simbólico, está descrito aqui como feiticeiro, adúltero, jura falsamente, defrauda salário, oprimem a viúva, o órfão e torcem o direito do estrangeiro, e tudo isso significa não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Durma com um barulho desses. Nem eu tinha me dado conta que a lei de Moisés estava tão pertinho, como diz os mineiros, tão pertinho do texto do dízimo. Eu bati a mão na testa quando eu falei, meu Deus. Então a memória invocada aqui é a aliança. Então nós temos que ler esse texto em cima da aliança, né? Esse é o pano de fundo para vocês poderem, para nós todos podermos estudar juntos na próxima aula. Não, eu não concordo com essa tradução sabão porque é leve demais.
A tua tá sabão? A minha tá sabão. Sabão. Eu não Só concordo, só sabão. Porque não é. Sabão forte? É como se fosse soda. A diferença é que a soda é usada para o sabão sólido e a potássio é usada para o sabão líquido. É só essa a diferença. Então imagina alguém colocando a mão na soda. Então a tradução aqui seria soda, que todo mundo conhece. Soda cáustica. Então assim, é muito mais forte que um sabão. É a matéria-prima do sabão, do caso. Eu estou em dúvida aqui, eu esclareço isso no futuro. Eu não vou pesquisar agora para não tomar tempo, mas eu peguei aqui a palavra, porque veja, vocês entenderam que o mensageiro é Elias, eles lá não entenderam, né? Eles ficaram assim, pensando, opa, o que será isso? Nós cristãos, podemos traduzir esse texto como sendo o meu mensageiro é Elias e o anjo da aliança é Jesus. Só que ele fala o seguinte, quem pode suportar esse dia quando ele vier? E aí fala do trabalho de Jesus. Jesus é como fogo do ourives. E, como a Irene está dizendo, como soda cáustica dos lavandeiros. Ele será purificador. Tá. Entendi qual foi a minha pesquisa aqui. O ourives, assentar-se-á como derretedor. Ok, esse foi o jogo de palavras que eu percebi aqui no hebraico. A palavra ourives e a palavra derretedor, a palavra ourives no versículo 2 e a palavra derretedor no versículo 3, assentar-se-á como derretedor, é a mesma palavra no hebraico. É a palavra taher e depois purificador, o verbo taher também. Então, ourives e derretedor é a mesma palavra. Tsará, ourives é tsará, derretedor, tsará, mesma palavra, e purificar é taer, então vem da mesma palavra de purificar. Aliás, tsará é derreter, taer é purificar. Ok, não vou, depois eu esclareço melhor isso aqui, porque eu quis mostrar eu quis mostrar que esse trabalho, bom, traduzindo na nossa linguagem, porque é claro que aqui tem figura de linguagem, visa a purificação, né? Assentar-se-á como derretedor, purificador da prata, purificará os filhos de Levi. É engraçado que ele fala ali da potassa, depois ele trabalha principalmente com a figura do ourives, porque ele fala assim no versículo 3, assentar-se-á como derretedor, purificador, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. Ou seja, vou levá-los ao primeiro amor. Eu vos tenho amado. Né? Que a ideia vou levá-los purificação. Só que o versículo 5 diz qual é a sujeira que ele vai tirar. Porque a palavra purificar, derreter, é uma analogia. Trazendo para o português claro, ou seja, traduzindo a analogia, ele fala, eu vou me chegar para vocês e eu vou julgar vocês. E a palavra julgar aqui, mais do que no sentido de dar uma sentença, é no sentido de separar. Eu vou ser rápido, porque para mim está claro. Se para vocês não está, para mim está claro, ele fala. Eu serei testemunha veloz contra vocês, porque para mim, o derretedor, o feitiço está claro, o adultério está claro, o juramento falso está claro. Aquele que defrauda o salário do jornaleiro e diz, em que defraudamos? Né? Aquele que oprime a viúva e diz, o que eu estou fazendo?
que oprime o órfão e diz: eu não tenho culpa se ela é viúva, eu não tenho culpa se o pai dele morreu, né? Cada um cuide de si. Eu não tenho culpa se o pai dele vendeu ele para mim porque foi à falência e agora ele é meu escravo. Eu não tenho culpa, né? Talvez ele esteja sendo amaldiçoado, né? Torcem o direito do estrangeiro. E tudo isso é resumido em não me temem. Ou seja, temer a Deus é ser puro para com ele, é ser leal para com ele, é só inverter tudo aqui, né? Não jurar falsamente, é falar a verdade, é pagar salários justos, é aliviar o fardo dos oprimidos, dos fracos, aquele jejum, né? De Isaías 58, né? E temer a Deus, diz o Senhor. E o quinto debate começa com uma conjunção explicativa, porque eu, o Senhor, não mudo, vocês não são consumidos. Porque se eu me chegasse para vocês, vocês seriam consumidos, né? Mas eu não mudo, por isso eu posso me chegar para vocês e pedir contas daquilo que vocês estão fazendo. O Moacir, com respeito a essa limpeza aí com a potássia, diz assim, para aspas, tirar a crosta. Aí o Webster respondeu para ele assim: para tirar a crosta, aplique 2 aulas de teologia da generosidade e deixe agir por algumas horas. Persistindo alguma crostinha, é só repetir a fórmula. Só repetir a fórmula, boa. Aí eu tenho estudado Malaquias de novo para dar essa aula e tenho aprendido muito, então eu espero que vocês de fato tenham, digamos, o caminho das pedras aí, né? E daí o Moacir está perguntando mesmo, pode-se dizer que a promessa é de uma faxina? Olha, é isso que eu ia dizer, ouvindo aqui a palavra do derretedor, da purificação e também dessa limpeza pesada, eu diria que vocês perceberam claramente que se trata de uma analogia, né? Analogia significa colocar o ourives e o metal precioso de um lado, né? E proceder para com ele um trabalho, um processo de purificação, né? Vocês entenderam perfeitamente a questão da purificação e tal, que a gente poderia falar aqui de uma faxina, né? E remover a crosta. Eu diria que o nosso Cristo, o Senhor Jesus, né? Nosso Senhor, nosso Salvador, fez algo tão profundo, tão absoluto, que ele pode chamar de novo total. Veja, nós, eu e vocês, somos as mesmas pessoas, mas o que ele fez em nós é muito mais do que uma faxina. Ele nos fez de novo. E nós, num certo sentido, somos os mesmos, e o Novo Testamento usa a palavra purificação, mas, por outro lado, é uma purificação tão profunda, né, que é o que sai desse processo de purificação pode se chamar de novo. Por isso, o profeta diz aqui, quem pode suportar essa faxina? Né? Olha só no versículo 2. Ele vem. Vocês estão desejando ele, vocês que acusam Deus de indiferença, não é isso que falou o início desse debate? Olha só. Vocês estão me cansando com isso, seus cara pálida. Em que nós te cansamos? Nisso que pensais. O Senhor se agrada dos infiéis. O Senhor se agrada dos maus, dos soberbos. Eles fazem o mal, mas aos olhos do Senhor isso é bom. Ele fala, eu estou para vir. Vocês estão me invocando, me provocando, eu estou para vir. Mas quem poderá suportar o meu dia? Quem poderá subsistir quando eu aparecer? Porque eu virei como fogo de ourives. O fogo de ourives
Não é um fogo ali da velhinha que a gente acende e tal. Deve ser um troço... quantos graus será que precisa para derreter, né? Pode jogar no Google aí, né? Qual é o fogo que se deve fazer para derreter metal, né? Deve ser algo como uma siderúrgica, um calor insuportável. Quanto o ferro. Forte. Pois tá aí uma coisa para a gente ver. A prata não é, o ouro não sei. Tá, olha só o que é, né? Ser assessorado aqui por uma assistente técnica. Mas, de qualquer forma, ele está falando de um processo pesado, né? Então, mostra que o que Cristo fez em nós, e ele disse, então vocês trarão. Ora, este processo foi apontado para o futuro, né? Quando o anjo da aliança viesse. Portanto, quem pode oferecer sacrifício puro e agradável a Deus? Nós que somos purificados, nós que passamos pelo fogo do ourives e pela potassa do lavandeiro. O Bebeto comentou assim, os sacerdotes haviam se corrompido e praticavam toda sorte de maldade, mas o culto continuava. Sim. Será que a manutenção do culto era uma tentativa de domesticar Deus e dessa forma sacralizar os seus esquemas egoístas, injustos, opressores e geradores de morte? Perfeito. Eu pegaria essas características aqui, especialmente feitiçaria. A gente poderia ver aqui Deus dizendo, vocês fazem feitiçaria, né? E o povo dizendo, nós? Em que nós fizemos feitiçaria? E Deus falaria, neste culto que vocês fazem, né? Vocês fazem o mal e querem passar por bons. Feiticeiro, né? Eu não sei qual é a palavra. Com os cristãos atuais, mera semelhança. Por isso que eu tenho dito desde o começo, eu nem vou precisar juntar lé com cré, né? Vai ficar tão claro o que as escrituras estão dizendo, né? Eu tenho batido a mão na testa e dito, meu Deus, estava aqui e eu não via, né? Então, essa é a minha oração. O Mindu também comentou assim, os fariseus se apropriaram desse papel de lava-jateiros, lavandeiros. É uma pergunta, eu li sem ser pergunta, mas é uma pergunta. Eles se ocuparam os papel de lavandeiro. Olha, eu vou fazer uma caminhada, quem tiver paciência para seguir, porque nós precisamos reconstituir o mundo de Jesus e ver como surgiram os fariseus, né? Eu estou fazendo uma pesquisa não apenas na Bíblia, não apenas nos livros apócrifos, mas agora eu estou numa literatura da tradição, mares nunca dantes navegados por mim. Eu sei que tem especialistas em tradição hebraica, mas não é uma literatura que os crentes costumam pesquisar. Pouco material em português. E a razão pela qual eu vou fazer isso é justamente essa. Os fariseus, na época de Jesus, tinham esses textos, né, mas regulamentados em trocentas regras. E é contra elas que Jesus vai colidir, né? E não vai suportar nada. Voltando aqui à linguagem do texto, né? Quem vai resistir, né, quando ele vier? Não sobrou pedra sobre pedra, né? Então, veja, nós podemos lidar com Malaquias sem passar pelo fogo do ourives, né? Nós podemos passar por Malaquias sem pensar neste fogo, sem pensar nesta potassa? Eu acredito que não, né? Mas essa pergunta é funda. Bom, o quinto debate, deixa eu só passar por ele rapidamente para chegar no sexto, né? O quinto debate, vou só mostrar a estrutura. Uma afirmação de Deus, né? Porque eu, o Senhor, não mudo, vocês não são consumidos. A acusação de Deus. Desde os dias de vossos pais, vocês se desviaram dos meus estatutos. Quais estatutos?
aqueles que ele já falou, e não os guardastes, e então Deus faz uma convocação. Tornem-se para mim, e eu me tornarei para vós. Mas vocês dizem, em que havemos de tornar? E aqui Deus responde com uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. E aí dizem, a pergunta do povo, em que te roubamos? E aí então Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Então está aí apenas a estrutura, afirmações de Deus, acusações de Deus, pergunta do povo, Deus responde com uma pergunta e o povo pergunta de novo e então Deus responde com o versículo 9, 10, 11 e 12. Tá? Vamos para o sexto debate rapidamente, porque o quinto nós vamos estudar extensamente nas próximas aulas. Deus, de novo, as vossas palavras foram duras contra mim. Então, para você anotar, o quinto debate... o quinto. Eu vou entrar no sexto, mas o quinto foi do versículo 6 até o 12. Capítulo 3, versículo 6 ao 12. Sexto debate... Não, o 5... Tá. O 5 eu acabei de falar. 3, do 6 ao 12. Tá. O sexto debate é do capítulo 3, versículo 13... até o 4, versículo 3, tá? E é belíssimo, belíssimo, né? Porque aqui parece que Deus pega leve. Aqui o profeta já está baixando a temperatura do fogo e vai caminhar para o encerramento, né? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Aqui você quase sente a ternura de Deus dizendo, pô, pessoal, vocês me magoaram, né? E aí o povo fala, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E aí Deus reproduz a fala do povo. Inútil é servir a Deus. Que vantagem nós temos em cuidar de guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Tinha lá no meio desse povinho um remanescente que tentava guardar os seus preceitos. E por causa do estado geral de povo, eles viviam como quem está de luto, como viúvas e órfãos, de luto diante do Senhor. E eles continuam reclamando, ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também aqueles que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor, veja que Deus reclamou contra aqueles que não me temem, né? Mas aqueles que temem ao Senhor viviam como que de luto e falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. Onde está Deus? Capítulo 17, versículo 2. Calma, Eliseu. Capítulo 2, versículo 17. Onde está o Deus do juízo? O Deus do juízo está atento e ouve. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus dizendo, eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Que dia? Aquele que veio, né? Aquele dia terrível do ourives, né? Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos,
poupá-los-ei, como um homem poupa ao seu filho. Capítulo 1 fala assim, onde está a minha honra de pai? Mas tem alguns, né, que preservaram a honra de pai. E, portanto, eu os tratarei como filho. Um homem poupa a seu filho. Então, naquele dia, vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há um momento, então, aqui, e é um momento em que todos os que temem a Deus experimentam. É aquele momento em que parece não haver diferença entre o que ama a Deus, o que teme a Deus e aqueles que não temem. Entre aqueles que pintam e bordam e parece que não acontece nada e parece até que eles prosperam mais do que aqueles que temem a Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois que eis que vem o dia. Qual dia? Aquele do debate anterior. Vem o dia e arde como fornalha. Olha aí a fornalha do ourives. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão nela como restolho. Quem pode resistir o dia do Senhor? Quem pode resistir o fogo do ourives? Porque será uma fornalha contra os soberbos e contra os que cometem perversidade. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Termina aqui o 6º debate. Então ele é uma anotação de Deus contra as palavras lamuriosas dos remanescentes. E Deus fazendo promessas de separação, promessas de misericórdia para com este povo remanescente. É engraçado que, assim, a impressão que eu estou tendo é que esse povo tinha uma impressão de si muito boa, ou pelo menos razoável, né? E que daí se chocaram de repente que a opinião de Deus não correspondesse à opinião, à autoimagem que eles mesmos tinham, né? Porque eles estão sempre dizendo assim, como nós votaremos? Como nós te roubamos? Ah, como assim? Sempre refutando. Sempre refutando. E claro que a gente sabe que, como você explicou no início, que não é que o povo dizia isso, mas essa proposição é colocada como um reflexo da atitude do povo. É, né? Desmascarada isso. O falso culto como desprezo, como negligência, como deslealdade, como acusação contra o caráter de Deus. Mas nesse 6º debate, o modo como Deus fala com eles é de promessa e de esperança, né? Porque a acusação aqui que o povo faz contra Deus é uma acusação que expressa o cansaço de um povo que tenta temer a Deus no meio de uma casta negligente, né? E Deus aqui pega leve com eles. Deus fala assim, não, eu estou ouvindo, eu tenho um memorial. Agora, eu vou separá-los desse povo, não vocês mesmos. E para depurar o povo que o teme, eles também passarão pelo fogo do ourives. É importante lembrar também... É Deus que vai fazer a diferença. Que eles não estão afastados só agora.
Porque aqui no versículo 8... 3. 6, não, é que aqui é tão pequeno. 6 e 7, ele diz assim... Então, mas de qual capítulo? Eu estou no 3. No 3, tá. 7, sim, ele diz sim, assim, tá. desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não seguiram. Daí chama para voltar. Mas aí a gente tem que lembrar da monarquia, que eles rejeitaram a Deus, optando pela monarquia. Tem todo um contexto, né? Então, hoje, quando a gente olha para a igreja e a gente vê, a gente acha que é uma coisa de agora, a gente acha que é uma questão que aconteceu ano passado, mas é uma coisa... que Deus poderia dizer assim, desde os seus antepassados, vocês abandonaram a minha aliança, vocês abandonaram o caminho, e parece que ele está sempre conclamando. Os erros de hoje são antigos. E a igreja age, eu me coloco dentro disso, claro, né? Falando de Deus. A igreja age como se ela estivesse com a bola toda, que não entende porque Deus quer... está chamando e o povo está chamando arrependimento e a igreja está pedindo avivamento, tá, né, estão clamando jejum, achando que está com a bola toda. E Deus fala assim, não, mas faz muito tempo que vocês estão... abandonaram a minha aliança, abandonaram o meu caminho. Tem culto, aqui tem tudo. Interessante essa tua fala, porque a gente poderia fazer agora uma aplicação, né, já estamos caminhando para o encerramento, uma aplicação no seguinte sentido: como Deus colocaria em palavras, olha só, como Deus colocaria em palavras a nossa atitude de fato, nosso cansaço, nosso enfado, nosso desprezo pela lei, né? Nossa acusação contra Deus como se ele não fosse santo, como se ele estivesse aceitando e gostando do que nós estamos fazendo. Agora, nós não confessamos isso. Nós não dizemos assim, Deus, está reclamando do quê? A gente vai todo domingo, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Está reclamando do quê? Né? Eu não sou como esses outros aí, esse povo que não vai na igreja, esse povo que não é evangélico, né? Está reclamando do quê? Então, assim, como será que Deus colocaria em palavras... desnudando, desmascarando nesse tempo de máscaras, né? Máscaras do Covid, né? Desmascarando, né, o nosso coração na lata, né? Como será que Deus faria? Boa reflexão, porque assim como esse povo não admite a sua falta, será que nós admitiríamos? Né? Será que nós não diríamos, Senhor, eu dou dízimo desde a minha mesada? Eu dou dízimo desde a minha mesada, né? E isso basta. Está reclamando do quê? É uma estrutura que parece que ilude e garante, dá uma garantia falsa de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não há questionamentos. Exatamente. E ficamos reclamando se é falta de jejum e oração que não vem o avivamento. Sim, é a reclamação deles aqui, e aí, né? nós praticamos racismo, nós praticamos... Nós legitimamos algumas coisas, como violência às mulheres, por mandamentos de submissão, às vezes. Nós não nos pronunciamos na sociedade contra a desigualdade social, os pecados da nossa era, do nosso momento presente. Cumpre o rito, né, e não cumpre a... Exatamente, os pecados oriundos do capitalismo, nós não pontuamos isso, não lutamos, não são nossas causas, entende? E agimos como se a nossa estrutura de igreja, estrutura religiosa, evangélica, fosse a garantia de que Deus, diante da sociedade, de que Deus está legitimando a nossa... Aí não entendemos quando não vem o avivamento. A tua aplicação aqui de Malaquias para mim é perfeita, né? Porque, como eu disse no começo, tem culto, tem sacerdote, tem oferta, tem dízimo. Quando Deus fala assim, vocês querem me roubar? Tipo assim, eu sei que vocês são malandros. Teu pai era malandro. Vocês são malandros em todas as gerações. Mas para cima de mim, vocês querem enganar a mim, né? Então é uma acusação muito dura essa do 5º debate que eu pulei. Só para dizer que eu entreguei o peixe completo,
Eu queria ler com vocês os 3 últimos versículos, que são um epílogo, tá? Tá fora dos debates, e que podem ser, eu acho que ninguém nunca viu esse texto dessa forma, né? Primeiro que, né, muitos de nós não conhecemos Malaquias, estão conhecendo agora, né? Mas esse epílogo pode se referir a Malaquias ou ao conjunto dos 12. Por quê? Na época dos judeus, na época de Jesus, os 12 profetas são um livro. Então, esse final pode ser o encerramento dos profetas todos. Uma recomendação para quem lia os profetas. Deu para entender? E é o seguinte, e vai servir de chamada à ordem para nós entendermos o livro todo a partir da próxima aula, o contexto do dízimo, né? Olha os lembretes finais. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Com base neste versículo, eu vou começar o estudo do 5º debate sobre a lei de Moisés. Ou seja, a lei de Moisés supre a memória do 5º debate, do livro todo. Mas como eu vou estudar só o 5º debate, eu exorto aos irmãos que estão lendo esse texto, lembremos-nos da lei de Moisés, dos estatutos e dos juízos. Porque é sobre este contexto literário, em cima deste contexto literário, que nós teremos que estudar o livro todo e especificamente o 5º debate. Não apenas isso. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, olha, o dia do Senhor não é hoje. Vocês que me temem vão ter que esperar, né? Mas eu vou mandar um sinal anterior. E esse sinal é Elias. E com Elias, nós somos chamados a lembrar dos profetas. Lembrando de Moisés e de Elias, nós lembramos tudo o que é necessário para compreendermos aquele que vem no dia do Senhor, o Senhor que vem. Ele converterá o coração dos filhos aos pais. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, se não fosse o Cristo, não sobraria metal para purificar. Mas por causa do Cristo é que nós temos garantia que o juízo de Deus não resultará apenas em restolho e cinzas. Nós que vivemos do lado de cá de Cristo, temos a obrigação de depurarmos a lei de Moisés e os profetas. E com este pano de fundo, nos encontrarmos com o fogo da palavra de Cristo. E a partir daí, termos em nosso coração o temor que Deus não encontrou na massa do povo. Porque é para o temor que Deus veio e nos encontrou, para que houvesse temor. E o temor, como a Irene falou, está nesses pontos factíveis, concretos da história. Abandonem a feitiçaria evangélica. Não estou falando da feitiçaria de quem não é cristão, não.
a feitiçaria evangélica, tá crente. E não estou falando também de neopentecostais. Chega de jogar nas costas largas dos pentecostais. Vamos perseguir as nossas feitiçarias, os nossos artifícios. Tudo que nós... Porque feitiçaria significa feito. Fetiche. Feitiçaria. O que é fato. O que é feito. Artifício. Tudo que nós criamos para nos proteger. Fato para de feito. De feito. Não, porque de fato fatos. é o feito. Okay. Fato no sentido italiano. Fazido. Fato, fazido, feito. Tudo que nós fizemos com as mãos ou com a mente. Porque é aqui que começa o desvio. Na mente, no coração. Tudo que nós elaboramos para nos proteger do fogo de Yahvé, do fogo da purificação. E todas essas desculpas esfarrapadas para sermos desleais a Deus primeiro. Nosso adultério é primeiro espiritual. E então praticarmos todo tipo de injustiça. Injustiça trabalhista, injustiça social, injustiça contra o estrangeiro, xenofobia, racismo e tudo isso que nós trouxemos para dentro da fé cristã e pensamos em escapar. Capítulo 3, versículo 15. Na nossa soberba, cometemos impiedade, prosperamos, tentamos ao Senhor e achamos que escapamos. Mas o fogo de Yahvé vem. O fogo de Yahvé vem. O quinto debate, só para não dizer que não falei das flores, o quinto debate do dízimo nada mais é do que uma antecipação da prática da justiça enquanto se aguarda o fogo. Porque é assim que Deus está falando no quarto e no sexto debate. Voltem, 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 para que vocês consigam suportar o Evangelho, a vinda do Cristo. Porque o Cristo não deixará pedra sobre pedra deste restolho, desta soberba, dessa coisa arada que vocês estão construindo. O dia do Senhor trará o sol da justiça. Mas se vocês querem esperar o sol da justiça, então comecem agora lembrando da lei de Moisés e dos profetas. Basta. Porque o que vem detonará tudo isso. O que é o fogo do ourives perto do sol da justiça? Né? O que é o foguinho do ourives perto do pleno sol, do sol da justiça? Então, meus irmãos, eu queria terminar dizendo: nós somos chamados a algo muito grande. Nós somos chamados a algo que transforma a lei de Moisés perto do Cristo em palha. Tal a excelência do cumprimento. A Cida comentou assim: hoje existem muitos gurus. Eles são espirituais, é claro, usam a Bíblia e colocam o achismo deles, deles acima de qualquer coisa. Eles choram, se emocionam em uma mentira disfarçada de verdade. É muito lindo e emocionante. Exatamente. Saia disso que eu quero ver. Isso sempre eu coloquei para ela, tem muita aparência de espiritualidade, esse quebrantamento, esse choro. Exato, ele falou aqui do choro, né? Perfeito. Igualzinho perfeito. Os relatos aí. Né? E parece que acertar o salário do trabalhador e proteger a mulher e proteger a criança e proteger os migrantes não é espiritual. Não é espiritual. Mas é o que Cristo espera colher. Né? É o que Cristo espera colher do fogo do ourives,
da purificação, a purificação que vai transformar esses gurus em palha, inúteis. Mas quando você está lá, né, me lembra agora da doutora Ivete, que está aí nos ouvindo, falando da necessidade dos migrantes aqui no nosso meio, né, e no Brasil inteiro, os venezuelanos, os haitianos, os sírios, isso não parece espiritual, né? Cuidar do acesso deles à Polícia Federal, prover para eles, como ela e o grupo dela fez, né? Humanizando as relações e tal. Não parece espiritual, parece muito mais espiritual uma feitiçaria, né? Uma feitiçaria, uma cara comprida de jejum, né? Certos atos espirituais, certas campanhas, certos louvores de mãos para cima, chorar, né, com os seus, com a sua injustiça financeira sendo praticada, com dízimos, inclusive. Ir para o meio da rua, levantar a mão e orar em tempo de pandemia. Sim, exato. Né? O que parece mais espiritual, exatamente. Uma carreata em plena pandemia. Buzinar na frente de hospital. Né? Ou socorrer o pobre, o órfão e a viúva, como nossos irmãos têm feito, indo de máscara, face shield, né? Amparar pobres e famintos hoje nas praças, distribuindo marmitas, como está fazendo o Projeto Gênesis e outros, e esse grupo que a Ivete participa, e muitos outros que eu sei que estão fazendo. O que parece mais espiritual? Ora, cá para nós, meus irmãos, a nossa tradição nos diz que levantar as mãos e orar enrolado na bandeira do Brasil é mais espiritual, obviamente, né? Quem vê e a quem interessa ver. E esses dentre nós que estão dizendo, puxa vida, parece que eles são mais espirituais, parece que eles tentam a Deus e escapam, Deus não está vendo o que eles estão fazendo, Deus está dizendo, eu estou junto. Eu estou vendo e eu vou fazer diferença. Eu vou fazer diferença. E os atos de justiça vão brilhar como sol ao meio-dia. E essas porcariazinhas vão desaparecer como cinzas. Vocês vão procurar e não vão sequer encontrar. Os crentes leem esse texto como se estivesse falando do inferno. A nossa teologia capenga coloca isso como sendo o inferno. Nós vamos brilhar, ó Senhor, né? E os ímpios vão para o inferno. Cuidado, cuidado. Ele está falando de atos de justiça. Ele está falando, tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Estive preso, não fosse me visitar. Está falando de atos de generosidade. Acabou, colocou... né? Diga, não falo mais nada. Já são. Vou colocar minha máscara também. O Mindu disse assim, a estupidez... antes disso ele disse, nossos feiticeiros tradicionais só enxergam soluções espirituais para os problemas econômicos. Exatamente. Essa mania de espiritualizar tudo, porque espiritualizar é espiritual. Eles fazem as ofertas aqui para conseguir bênção. Nós vamos ver isso no próximo debate. E Deus está falando, pratiquem a justiça para vocês verem se eu não trago a bênção. Né? Exatamente. O Moacir disse assim, a estupidez suprema do comportamento espiritual é enrolar-se na bandeira de Israel. Vi muito isso ultimamente, do Brasil e de Israel, né? Ah, meu Deus. E então é isso, nosso tempo está avançado. Então, na próxima semana, no próximo domingo, você vai falar sobre o dízimo. No quinto debate vai entrar essa parte de Malaquias que é citada na igreja única, sem esses debates que você está dando. Exatamente. Aí é muito citado, né? E agora, depois na 17ª aula, que você vai entrar no texto que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Eu até pensei que a gente poderia gastar mais tempo analisando Malaquias, mas eu vou deixar essa tarefa com vocês. Eu sabia que a aula hoje ia ser corrida, mas eu queria deixar esse contexto, né, para vocês. Agora sim, a partir da próxima aula, vamos direto e reto, né, para o quinto debate. Assim, enquadrado cronologicamente, geograficamente,
literariamente, né? Teologicamente. Nós vamos tratar, então, do quinto debate. Eu acho que 2 aulas serão suficientes. Se não forem, é justo que eu trate do texto de maneira suficiente. Só mais 2 comentáriozinhos. O Paulino disse: Pastor Eliseu, abraço, meu amigo, Deus te abençoe, legal. Aula maravilhosa. Acho que é meu aluno, meu ex-aluno. Ok. E o Webster disse: feijão espiritual. Legal. E a Liliane: somos gratos a Deus por ter enviado Eliseu e Irene a essa terra. Vocês são a luz do mundo. Obrigada por nos servirem. Eles são luzes. Vocês também é que no estão nosso distribuindo caminho. marmita. Deus abençoe. Estamos aprendendo a prática da generosidade com irmãos como vocês. Muito obrigado. E para quem tem interesse em Malaquias, né, então ficou mais fácil agora, em 4 ou 5 aulas, 2 eu terminei, né, agora, talvez mais 2 ou 3 aulas, para quem quer apenas o bloco de Malaquias, está aí um curso que não é possível dar nem na faculdade, né, porque a gente não tem tempo de fazer uma abordagem assim, tá bom? Deus abençoe todos vocês, cuidem-se, que o Senhor seja misericordioso com todos vocês, com a família, pessoal, e nos guarde nessa época difícil. Tchau para vocês.